E aí, pessoal, o assédio a jovens jogadores do Grêmio e a possibilidade de venda de um deles exatamente para compor o tamanho do problema que ainda assola o tricolor. O déficit apresentado na semana passada indica a necessidade de vender e você vai ver uma lista de jogadores que estão sendo assediados e que podem sim sair do Grêmio. Alguns você nem conhece. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora chegou a hora de conhecer a maior administradora independente de consórcios do Brasil em créditos ativos. A Ademicon, parceira aqui do canal, há mais de 30 anos no mercado, atuando em segmentos de imóveis, veículos e serviços. Mais de 162 unidades distribuídas pelo Brasil, possibilitando planejar imóvel, veículo e serviços através dos consórcios. A unidade em Porto Alegre fica na Nilo Peçanha 2245. Você já conhece, nós estivemos lá fazendo lives e vamos continuar por 2 vezes por mês conversando com o pessoal da Ademicon e com os convidados nas nossas lives na segunda-feira. Olha, vale a pena, vocês vão gostar. Com consórcio, tudo é possível. Com a Ademicon, ainda mais. Gente, dinheiro. A gente estava falando de consórcio, né? Dinheiro e a necessidade do Grêmio em fazer a roda voltar a girar. Nas 2 últimas janelas, o Grêmio não conseguiu vender nenhum jogador de forma substancial. O Grêmio fez isso por muitas janelas, mas nas 2 últimas não conseguiu fazer. Por que não conseguiu fazer? Porque esteve na 2ª divisão, diminuiu a visibilidade dos seus ativos e as vendas não aconteceram. Mas o Grêmio voltou à 1ª divisão e com a ação de Soares, o Grêmio botou praticamente todo o seu clube em uma prateleira, mas muito bem colocada, né? Muito bem vista por todos que estão acompanhando o futebol nesse momento. E isso fez com que os olhos do mercado voltassem ao Grêmio. E isso indica também possibilidades de venda de jogadores. O óbvio é dizer, o Bitelo, os goleiros, o Ferreira. E aqui eu vou passar para vocês algumas outras situações que estão movimentando o mercado. O que eu fiz ontem? Eu liguei para agentes do alto padrão para saber exatamente isso. Vem cá, o que falam do mercado do Grêmio? Quem é que fala do mercado do Grêmio? O que se pode imaginar do mercado tricolor nesse momento? A valorização do Bitelo realmente é alta, o Bitelo vive um momento de muito boa visibilidade. Segundo alguns agentes, não é hora de vender ainda. Se o Grêmio for bem no Campeonato Brasileiro, o jogador vai passar a casa de 20 milhões de euros. Então, existe uma dúvida com relação a isso, só que as contas estão estourando. E quando as contas estouram, ou tu tem uma ação de maneira mais contundente, ou o buraco vira atraso de salário e aí o problema começa a se criar. Então tu tem que vender. Mas talvez não seja o Bitelo o jogador a ser vendido. O Grêmio teve em Ronald uma boa visibilidade em razão dos trabalhos dele na seleção brasileira. Esse talvez seja o jogador que mais recebeu sondagem. Jogador de um grande empresário também e que começa a receber possibilidades de venda já para esse semestre. Então, Ronald talvez seja o primeiro da lista. Que valor falam do Ronald? Entre 8 e 10 milhões de euros. 8 e 10 milhões de euros. Seria uma possibilidade. O Cauã Kelvin perdeu o mercado, não renovou, deve sair de graça ali no início de janeiro do ano que vem. O Grêmio ainda tenta reverter, mas ele deve sair de graça. Destes outros, o Zinho tem sondagens menores, bem menores,
assim como os goleiros do Grêmio. Aí tu tá falando na casa de 2,5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. O Nathan Fernandes é um jogador de grande visibilidade nesse mercado de olheiros, tá? E esse é um jogador que talvez o Grêmio consiga ir na casa de 10 milhões de euros. Ele não jogou no profissional ainda de maneira contundente, mas ele é muito bem visto pelos olheiros dos grandes clubes europeus. Aí a gente dá um passo para trás e vai para a seleção brasileira sub-17. O Grêmio teve 3 jogadores convocados. O zagueiro da Mata, volante Lucas Camilo, e teve Jefinho, um pé esquerdo que joga no time sub-20 do Grêmio e que está na seleção brasileira sub-17. Talentosíssimo. Esses 3 têm também o melhor dos ranqueamentos dos olheiros dos grandes clubes do mundo. Ótimos ranqueamentos. O Jefinho pela super habilidade e os outros 2 por terem também uma estrutura de base de seleção brasileira juntos. O da Mata e o Lucas Camilo vão a todas as seleções de base. Todas. O da Mata é visto como um zagueiro de ponta para o futuro. E pode. O problema é que são sub-17. E aí tu não tem o preço ainda que de alguma maneira atenderia às necessidades do Grêmio. Então aqui, o que eu estou dizendo de uma maneira mais geral? Bitelo é o mais valorizado, mas o Grêmio pode ter mais preço por ele. Ronald é o que mais sondagem recebe. Depois disso, tu tem jovens talentos que o torcedor sequer conhece e que podem aí 5, 6, 7, 8 milhões de euros, com 2 vendas dessas, pagar a conta. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque tu tira o Bitelo, os goleiros, é valor abaixo de 5 milhões de euros. E aí tu não paga a conta. Aí, mas tu pode vender 3 ou 4. Sim, então tu vende 3 ou 4. Tu precisa de 20 milhões de euros para pagar essa conta. E o Grêmio está trabalhando com isso. Só que as sondagens e propostas estão chegando. Começaram a chegar mais uma vez. O presidente disse que oficialmente não chegou. Não, oficialmente não chegou. Oficialmente não tem nada aí ainda. Só que a gente sabe que onde tem fumaça tem fogo, sobretudo nesse mercado. Ninguém bota a proposta em cima da mesa sem ter conversado antes e saber quanto o clube quer receber. Ninguém vai chegar para o Bitelo hoje e botar uma proposta de 5 milhões de euros na mesa do Grêmio. Isso não existe. Em lugar nenhum. O mercado sonda, o mercado vê, quando sabe o preço, o mercado vai lá e bota. E aí vem a proposta oficial, e a proposta oficial, na maioria das vezes, é a que fecha. Então essa é a lógica. E agora a gente está vendo claramente dentro deste processo aqui a necessidade do Grêmio vender. E principalmente fazer a roda voltar a girar utilizando jovens jogadores para pagar uma conta, que é uma conta dolorosa de um alto custo que o Grêmio teve quando caiu para a Série B, naquela montagem esdrúxula de grupo de jogadores desde 2021 até o final de 2022. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.